Sobre perdoar, existe certo ou errado nesse assunto? Vamos conversar sobre isso? Eu sou a Patrícia, esse aqui é o Feliz na Realidade, seja muito bem-vindo. Bom, gente, eu resolvi trazer esse assunto de perdão aqui, porque é um assunto um pouco polêmico, né? E eu entendo que cada um tem as suas reservas ou seus pontos interessantes e fixos para falar sobre isso. Eu também tenho os meus, mas eu quero aqui compartilhar com vocês uma coisa que para mim funcionou e funciona bastante, né? Eu entendo que a questão do perdoar, né? É claro que tem aí a parte religiosa, né? Que tem a ver com essa questão e que cada religião, né, dita aí a sua forma ou sua regra do perdão, no perdão, do perdoar ou não perdoar, né? Mas eu prefiro pensar que ninguém melhor do que nós mesmos para saber o que está aqui dentro, né? Para saber o que a gente passou e aí sim tomar a decisão com base no que está acontecendo agora, né? E eu gosto de pensar que no quesito religião, né? Que significa religião, né? Vem da palavra religar, ligar o ser humano a Deus ou a algo maior, né? Então, partindo desse princípio, eu acho que nós temos autonomia de tomar a melhor decisão dentro daquilo que a gente segue, dos princípios que a gente segue. E eu gosto de pensar também que sempre a melhor decisão vai ser aquela que vai fazer bem para você, bem para que você possa fluir com a vida, né? Então, partindo desse princípio, eu gosto de pensar que o perdão o importante do perdão, né? Independente se você vai perdoar ou não vai perdoar, mas eu acho que o mais importante é você não carregar o peso do erro das outras pessoas, né? Porque essa insatisfação do que fizeram com você e por isso você tá lá e não vai perdoar e tudo mais, é sempre sobre você. É você que vai estar se fazendo mal, sabe? E você vai estar colocando na sua conta um peso de um erro que não foi seu, sabe? Se você tá na posição de que foi, né, atingido, no caso, então eu parto aqui do princípio que você não errou. Se você já olhou, reviveu, né, repensou a situação, viu ali que realmente você não teve a culpa de nada, né? Então solta essa situação. E aí, de novo, a gente precisa sempre considerar aquilo que faz bem para o nosso coração. Se você é a pessoa, né, e a situação também é uma situação que te faz fazer esse movimento de ir lá e perdoar e pedir perdão e ficar tudo bem, ótimo, faça. A gente está falando aqui do que é bom para você, tá? Mas se você é o tipo de pessoa que ainda não consegue passar por cima e de repente a situação também não é uma situação que te faz passar tranquilamente por cima disso, sabe? Porque quando você passa por cima de uma coisa, você está jogando algo para baixo do tapete. E esse algo para baixo do tapete, uma hora vem à tona, né? E quando isso vem à tona, isso destrói de qualquer forma, né? É como uma carta que a gente tem no tarô, que é a torre, né? Então, assim, é algo que vai ruir em algum momento, você só não sabe exatamente qual, mas vai acontecer porque a sujeira está ali debaixo do tapete. Então, por isso que eu digo que perdoar porque a minha religião está dizendo, perdoar porque é assim, eu acho que eu vou me sentir melhor, mas no meu interno tá contra essa decisão que eu tô tomando, a coisa não vai funcionar. A coisa vai ficar bloqueada, né? E esse bloqueio, uma hora vem à tona e a conta a se pagar vai ser muito maior do que se você simplesmente tivesse amadurecido isso dentro de você, no sentido que, ok, isso aconteceu, mas eu não quero ficar presa a essa situação. Vou seguir minha vida, sabe? E aí, quando a gente se coloca nessa posição de não carregar esse peso, a gente solta essa questão com a pessoa, sabe? Por mais que o que tenha acontecido, a gente não fica ruminando e não fica desejando
algo de ruim para aquela pessoa, né? Porque é aquilo que você fica desejando por ter sido machucada, né? Desejando algo de ruim para aquela pessoa, porque aquela raiva ainda tá ali, ou seja, aquele peso alheio você ainda tá carregando, né? Aquilo vai te fazer muito mal e vai te apodrecendo por dentro mesmo, sabe? E te impossibilitando de ver novas possibilidades, né? Você não consegue andar porque você tá preso naquela coisa ali que te fizeram, por mais que você jogue para baixo do tapete, aquilo tá ali. Então, assim, eu vejo muito essa questão de quando acontece alguma coisa ruim e você ficou preso ali naquela energia, mas também não consegue fazer um movimento social de ir lá perdoar, né? E também não consegue soltar isso dentro de você. Eu costumo muito dizer que isso, quando você consegue isso, é como se você estivesse pulando de fase. Ou seja, se você olhar isso, né, desse sentimento que você tem, resquício de uma situação que te aconteceu e que você precisa mudar de fase para que isso aconteça, é sobre você pensar no que você está disposto a deixar e não sobre o que você vai levar. Você já reparou que toda a situação de transição da nossa vida, tudo que é difícil de mudar e tudo mais, no fim das contas, para que você consiga fazer a transição desejada ou necessária, tudo diz respeito muito sobre o que você está disposto a deixar, não o que você está disposto a levar com você para a próxima fase. Às vezes o universo pede justamente isso, às vezes as coisas acontecem justamente para que você entenda que você tem que deixar algumas coisas. Nem tudo que está nesse momento atual com você tem que seguir com você. Pessoas vêm e vão, mas em vão ninguém vem. Tem uma frase na internet que fala isso, né? E é muito sobre isso, sabe? Coisas na nossa vida vêm, vão, acontecem para cá e para lá, mas nada é simplesmente pelo nada, né? Tudo tem algum motivo de ser. Então, o que eu quero deixar para você de reflexão hoje aqui, eu sei que é um vespeiro essa questão de perdão, justamente porque a gente às vezes confunde muito sobre o que a gente está sentindo, né? E sobre que posição que a gente deve tomar. Muitas vezes porque é tão envolto de tanta ideias que não são nossas, né? Ideias da sociedade, ideias, né, relacionadas a mesmo a questões religiosas e tudo, e a gente quer agregar ou acoplar isso tudo, essa carga toda em cima da gente, e a gente se soterra. E na verdade o que a gente queria mesmo não era aquilo. O que de fato ia desbloquear o nosso caminho e o nosso coração não era aquela decisão que você está tomando relacionada a outra pessoa, entende? Então, assim, voltando, né, no início do vídeo, eu acho que você deve fazer, nós devemos fazer, aquilo que eu vou me sentir bem, sabe? Que é bom pro nosso coração e que a gente sabe que a gente vai seguir a nossa vida plenamente, né? E é claro que seguindo, né, aquilo que a gente acredita. Então, não tem erro, não tem discriminação no sentido... Não pode haver, né? Não pode haver discriminação do sentido de que você deve agir a sua vida da forma que melhor lhe cai, da forma que melhor funciona para você. Então é isso a minha mensagem de hoje. Eu sei que é um assunto meio polêmico, mas é um assunto que eu acho que precisa ser refletido, sabe? Para não ficar pesado, para não ser pesado, sabe? E quando a gente traz, para toda situação que a gente traz peso, a coisa não flui. A coisa é o que eu falei. A gente soterra o sentimento, soterra a emoção, mas em algum momento isso explode e pode ser que não seja no momento mais interessante para lidar com aquela situação. Ok? Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe a sua curtida, se inscreva no canal, se ainda não tiver se inscrito, ok? Então, um beijo e até o próximo vídeo.